As aulas que a gente tem vão ser 5 aulas, contando com essa, né? Está distribuído em alguns módulos um pouco mais simples, assim, que a gente utiliza bastante. A gente focou principalmente no essencial, que a gente mais utiliza no LaTeX, né, no Overleaf, para não ficar muito repetitivo, porque tem muitas coisas que acaba que a gente não utiliza, mas que está disponível para a gente. Então, o curso é basicamente, a gente vai falar para vocês, mostrar todas as ferramentas possíveis que a gente utiliza dentro do Overleaf, né? E também dar algumas dicas do que a gente deve utilizar e coisas que são irrelevantes, né? Então, a gente vai focar no que a gente utiliza mais na prática. Bem, primeiramente aqui, então... Alguém está pedindo para entrar, só um momento. Então, o que é o LaTeX? O LaTeX ele é um tipo de sistema que foi criado por Donald Knuth para facilitar, para a gente conseguir criar artigos, né, documentos de forma com maior qualidade, podemos dizer. Ele utiliza principalmente comandos, então a gente consegue dar comandos para o computador, né, para o arquivo, que ele vai estar nos voltando o nosso documento em si, né. Agora, me pergunto, por que a gente utilizaria o LaTeX, né, o Overleaf, em vez de um Word normal? Primeiramente, o LaTeX ele é muito utilizado por acadêmicos porque ele já deixa uma aparência mais profissional. Ele deixa uma aparência limpa e muitas vezes, assim, quando a gente já está acostumado a utilizar, a gente consegue ver. Esse daqui foi um documento feito pelo Word, e esse daqui foi um documento utilizado pelo LaTeX. Ele separa também o conteúdo que a gente está informando e o próprio documento em si. Então, a gente tem uma separação mais visual. O layout dele ele é bem ajustável. O que seria isso? A gente consegue dar um comando nele e ele consegue já automatizar essa mudança para todo o documento. Automatização, né? É muito mais fácil você fazer uma referência, um índice, um sumário pelo LaTeX do que pelo Word. Pelo LaTeX é uma coisa bem automática, já que a gente utiliza só um comando e ele já faz tudo isso para a gente. Reutilização de conteúdo, então a gente consegue reutilizar os conteúdos que a gente já fez, como são comandos que a gente dá para o editor de texto, a gente pode dar um Ctrl+C, Ctrl+V e fazer a alteração que a gente precisa. Como eu falei também, boa noite, pessoal, que entrou depois. Eu dei alguns recadinhos, mais ou menos, mas mais pro final da aula eu volto e falo novamente. Estava aqui falando da diferença de LaTeX e do Word em si. Agora, o que o Word oferece para a gente que o LaTeX não oferece? É uma interface intuitiva, né, que é o WYS e WYG, que basicamente é what you see is what you get, que é o que você vê, você ganha. No Word é muito mais fácil, quando a gente quer fazer uma edição rápida, a gente literalmente clica no que a gente quer fazer essa mudança e diretamente o Word já muda para a gente, né? Bem visual. Agora no LaTeX não, a gente tem que ir nos códigos, nas linhas que a gente escreveu, fazer as alterações por lá. Então é um pouco menos intuitivo, a gente pode falar. Uma barreira que a gente vê muito grande no LaTeX porque a facilidade de você utilizar o Word é muito maior. Isso daí eu não vou mentir para vocês, não. Então, se você está querendo fazer um documento rápido, assim, o Word muito bem consegue suprir as necessidades. Por isso que eu falei, o LaTeX, quando você precisa fazer um TCC, por exemplo, ele é muito mais fácil do que você fazer baseado na BNT pelo Word. O Word você tem que fazer a configuração de cada página, tudo certinho, mas no LaTeX é uma coisa muito mais fácil. Você só coloca poucas linhas de comando e ele já fica formatado totalmente para a gente. O que o Word também tem que o LaTeX não tem tanto? Integração com outras ferramentas, né? Principalmente por ser um editor de texto da Microsoft, tudo ser disponível em vários lugares diferentes, o Word acaba que tem mais suporte para outras ferramentas, né? E até por isso que, em algumas situações, o Word é até melhor. E, como eu falei, tanto o LaTeX, né, pelo Overleaf e o Word, a gente tem uma colaboração em tempo real. Ou seja, a gente consegue compartilhar documentos para a gente estar alterando simultaneamente com outras pessoas, né? Então, a gente não precisa ficar cada um com o seu
se vocês quiserem fazer tiverem com algum projeto, algum trabalho, vocês conseguem fazer essa edição em conjunto, né? E o Word tem a curva de aprendizado menor, então é muito mais fácil você utilizar o Word, felizmente. O que é o Overleaf, né? Basicamente, o Overleaf é uma plataforma online, então vocês precisam ter acesso à internet para utilizar, que é uma das vantagens em comparação ao Word em si também. Mas ela foi uma plataforma que criaram para ser um compilador, basicamente, do LaTeX, né? O LaTeX seria a linguagem, o Overleaf é a plataforma que a gente vai utilizar. Ele, como eu falei, o Overleaf ele permite a edição colaborativa, né? Então, várias pessoas conseguem estar utilizando ao mesmo tempo. Ele também funciona com armazenamento em nuvem, né? Então, a gente não precisa salvar os nossos documentos no nosso computador, sendo que você pode fazer isso também, ele dá essa possibilidade, eu vou mostrar para vocês nessa aula de hoje ainda. E ele tem um suporte que é legal comentar para referências e bibliografia. Então, citações, referências, que é uma coisa um pouco chata de fazer no Word, pelo LaTeX, né, no Overleaf, a gente consegue fazer de uma maneira bem automática e fácil, sem esquentar muito a cabeça. Bem, eu vou pedir para vocês, então, se vocês puderem depois, eu vou passar aqui por cima, eu vou passar rápido para essa parte, vou mostrar mais na prática, dentro do Overleaf em si, que seriam para vocês, quem não tem a conta ainda na plataforma do Overleaf, eu vou mandar aqui no chat para vocês um momento. Daqui eu acho que vocês vão conseguir entrar direto. Deixa eu mandar no chat. Por essa plataforma aí, vocês então peço para vocês fazerem o login, que vocês precisam estar logados para poder utilizar. Então, só recapitulando um pouco do que eu falei no começo da aula para as pessoas que não entraram, todo final da aula a gente vai disponibilizar uma palavra-chave e essa palavra-chave vai servir como se fosse a presença para vocês. Então, eu vou mandar essa palavra no chat, eu peço só que vocês copiem ela e colhem para mim no meu chat do WhatsApp. Essa palavra-chave vai ser a presença, então, para a gente conseguir ter esse controle de quem ficou pelo menos até o final, né? É dessa maneira que a gente vai conseguir fazer esse controle, beleza? Como eu falei, vão ser 5 aulas contando com essa também, basicamente focado nessa primeira aula mais apresentação superior, assim, do Overleaf, né? Como que ele é. E também a gente vai mostrar dicas práticas que a gente utiliza, né? Então, beleza. Para fazer o login, então, seria basicamente aqui na direita. Eu não vou logar porque eu já estou logado aqui. Então, vocês podem fazer o login pelo Google mesmo, bem mais prático. Quando a gente entra, a gente vai ter provavelmente essa parte aqui. Seria os documentos que a gente já tem, os projetos, né? Quem nunca utilizou o Overleaf vai estar vazio, né? Óbvio. Então, basicamente, a gente pode criar um novo projeto. Para criar um novo projeto, a gente tem várias opções. A gente pode criar um projeto em branco, um projeto com um exemplo, né? Então, ele já cria algumas coisas para vocês. Fazer um upload de um projeto e importar pelo Git, né? Quem tem. Aí, no mais, a gente já tem templates prontos, pelo Overleaf mesmo. Tanto que Academic Journals seria para artigos acadêmicos, posters, apresentações, etc. Depois eu vou entrar nessa parte de templates, que é uma parte bem legal para quem está querendo começar no LaTeX, não tem tanto costume. Mas beleza, eu vou criar aqui um projeto em branco, então, para vocês verem. Vou colocar aqui aula 1. Nessa aula aqui, então, ele vai criar essa tela aqui para a gente. Isso aqui seria o projeto. Basicamente, aqui na esquerda, essa parte branca aqui da esquerda, é o editor. Então, tudo que a gente escrever aqui, né, fazer os comandos, vai ser por essa parte da esquerda. E aqui na direita, onde está a introduction, no caso, é basicamente o nosso documento em si. Então, um documento que a gente tem quando a gente gerar o PDF, nesse caso, vai estar dessa maneira aqui. O título, né, que a gente coloca aqui seria aula 1, mas a gente pode mudar, então vai ser título, exemplo aqui. O autor, se a gente quiser, pode tirar também. Nesse caso, vai criar já com o seu nome, né? Porque está na sua conta. Então, vou colocar, só mudar um pouco aqui. E a data, basicamente. Só que a gente mudou aqui e o documento em si não se alterou. Por quê?
Porque para isso a gente precisa fazer o recompilamento dele. Então, literalmente, é só clicar nesse botãozinho aqui que ele já faz isso para a gente. A gente tem algumas coisas também que a gente pode deixar isso automático. Por exemplo, aqui no menu. Nesse menu aqui, a gente consegue fazer o download de PDF. Do source aqui seria basicamente o arquivo que a gente vai fazer o upload, né? Então, naquela parte que é o upload project, ao invés de você criar um projeto em branco, quando a gente clica por aqui, a gente baixa. Estou compartilhando a tela, então vocês não estão conseguindo ver, mas enfim, seria basicamente por aqui. E o PDF direto. Então, se você terminou o seu documento e quer gerar o PDF, só clicar por aqui que ele já vai gerar. Aqui tem algumas coisas que, sinceramente, não precisa fazer tanta alteração. Tirando aqui ó, a linguagem, né, você pode deixar desligado, que é o recomendado, ou você pode colocar o corretor para a sua linguagem. Né? No caso aqui tem o português, mas eu costumo deixar desligado em inglês mesmo. A gente tem algumas coisas como autocomplete, então ele consegue ter dependendo do comando que a gente tem, ele já completa diretamente para a gente, sem ter a necessidade da gente fazer ele por extenso, né? Mais fácil. Tem algumas outras formas também. A gente tem aqui, por exemplo, para mudar a fonte, no caso, o tipo, tudo que a gente quiser, mais ou menos, a gente consegue modificar por aqui. Tirando nesse menu aqui, esse menu da esquerda seriam os nossos arquivos que a gente tem dentro do nosso documento. Geralmente a gente utiliza aqui mais para organização, né? Em alguns casos também a gente precisa, por exemplo, para citações, né, onde a gente vai colocar as referências, a gente precisa criar um arquivo próprio aqui, mas daí depois eu vou mostrar. E aqui a gente pode criar pastas ou arquivos, né? Por exemplo, uma pasta aqui de imagens, que é muito utilizado. Aí dentro dessas imagens aqui a gente faz o upload, né? A gente coloca as imagens que a gente baixa pela internet aqui dentro, para não ficar desorganizado, né? Mas aí tudo a gente vai mostrar durante as nossas aulas. Bem, mas voltando aqui então. Aqui que a gente vai ter o nosso documento inicial. Nesse caso aqui, a gente tem os pacotes, que seriam basicamente grupos de... Como poderia falar? Seriam as bibliotecas, que seriam conjuntos de comandos que ficam armazenados em nuvem, que a gente pode estar colocando aqui para facilitar a nossa vida, né? Então, a gente tem vários tipos de bibliotecas diferentes, como de matemática, para símbolos matemáticos, tem bibliotecas para as referências, a gente precisa, uma biblioteca própria para fazer o sumário também, a gente precisa colocar, mas, enfim, a gente vai mostrar pelo menos as principais, e eu vou disponibilizar também o template com pelo menos as bibliotecas mais utilizadas aqui para vocês depois também. E aqui agora a gente vai ter o seguinte, ó, seria o documento em si que vai aparecer aqui, debaixo desse begin. Então, aqui que vai começar o documento, né? Essa parte de cima aqui a gente chama de preâmbulo. Seria onde a gente coloca os pacotes que eles não vão entrar em si no documento aqui visível para a gente. Seriam basicamente coisas que a gente não veria, né? Além do título, né? Seria isso. Mas, como eu falei, tudo que a gente colocar aqui embaixo vai aparecer. Então, ó, debaixo aqui de Introduction seria uma seção, né? Que seria um tópico. Não um tópico, mas seria um segmento do seu documento, a gente pode colocar, não sei, deixa eu ver, aula 1, LaTeX. Então, aqui, quando a gente recompilar, a gente vai ter aqui já para a gente certinho no lugar que está. Se vocês não quiserem deixar essa parte aqui para ter que clicar toda vez que você quiser que recompila, a gente pode ligar o autocompile. Então, toda vez que a gente escrever aqui, teste de autocompile, daqui a um tempo ele já vai fazer essa compilação para a gente, ó. Vai aqui e compilou sem a necessidade de eu clicar no botão. Mas eu não gosto de deixar isso, porque caso a gente faça alguma alteração que a gente quer ver se funcionou mesmo, é melhor a gente utilizar manualmente. Então, geralmente eu prefiro deixar desligado essa opção. Tem algumas outras aqui, mas a gente acaba que não diferença para a gente. Deixa eu aceitar. Bem-vindo aí. Já está mostrando aqui um pouco, depois eu falo mais um pouco, eu volto um pouco sobre o conteúdo que a gente falou para você, só dar um segmento aqui, já depois a gente volta. Então, nessa parte aqui, a gente consegue fazer as alterações,
A gente pode mudar o modo de compilação, mas eu não recomendo, é melhor deixar em normal. A gente consegue verificar também sintaxe, né, antes de fazer essa compilação, para não, às vezes pode, quando a gente fala, quebrar o código, né, então ele vai dar algum erro que não vai aparecer para a gente. Então é legal deixar essa opção de checagem antes, né, para verificar se não tem erros. E aqui seria basicamente se tiver erros, ele vai parar ou tentar compilar mesmo com eles. É melhor, dependendo da situação, deixar sem parar com erro, né? Deixar essa opção que está selecionada já. Porque tem alguns códigos que o próprio LaTeX, assim, ele pode dar aparecer que tem erro, mas não está errado. Então, ele meio que dá um erro de visual, mais ou menos, só que com esse daqui ele não vai funcionar, sendo que está certo. Beleza. Então, a gente também tem, como eu falei, as sessões, né? Vou só passar mais essa parte aqui, mais parte para vocês, que seriam basicamente essa parte que está aparecendo maior, que seriam as sessões. A gente pode copiar aqui ou utilizar mesmo, colocar um barra section. Aqui eu vou colocar só um exemplo aqui, aula. Então, quando a gente recompilar, ele vai criar outra seção aqui, ó, já numerada como 2. Essa numeração, ela também é totalmente customizável, a gente consegue fazer customização com os pacotes também, mas aí vai ficar para a próxima aula. E além das sessões, a gente consegue colocar subseções, que seriam sessões que vão ficar dentro da seção maior, né? Então, no caso, a gente tem a subseção aula, a seção aula e a subseção 1. Então, que a gente colocar aqui, por exemplo, aula 1, e aqui eu vou colocar por exemplo. Ele vai ficar debaixo de cada parte respectiva, né? Então, fica bem separado nisso aqui, que é aquela parte que a gente tem esse controle. Caso a gente queira reaproveitar, a gente pode copiar aqui e simplesmente colocar aqui embaixo. Então, ele já vai criando novas seções, fazendo a numeração, ó, certo? Eu aconselho depois vocês também fazer o que a gente chama de indentação para ficar um pouco mais visual. O que seria isso? Basicamente, se você tem uma seção e algum conteúdo dentro dela, aperta uma vez o tab do seu teclado que ele vai dar esse espaçozinho aqui. Basicamente, ele fica mais visual para saber o que está dentro de cada coisa. Então, a gente vai conseguir diferir o conteúdo que está numa parte da outra. Um pouco mais visual, uma dica bem útil na prática em si. Beleza, pessoal. Basicamente, esse daqui é o documento básico que a gente tem, as seções e as subseções. Eu vou mostrar para vocês aqui também uma parte, voltando aqui para os projetos, seriam, na hora de você criar um projeto, seriam os templates, né? Como eu falei, a gente tem diversos templates disponíveis para a gente. A gente tem de journals, tem de jornais, né? Journal seria artigos, né? Mas no caso tem várias coisas. E a gente pode pesquisar. A UFO em si, a gente consegue pegar alguns templates próprios dela. Então, ó, aqui é o modelo relatório UFO Monte Carmelo ainda. Então, se a gente consegue abrir eles, a gente consegue já utilizar ele como um template. Então, a gente consegue utilizar esse arquivo pronto já só selecionando. Então, aqui seria até de sistemas aqui. Então, a gente conseguiria pegar várias coisas. TCC, a gente também tem alguns prontos aqui, por exemplo. Se a gente coloca TCC UFO, ele mostra que é o modelo TCC, a BNT em inglês. Então, quando a gente entra nele, abre aqui como template, a gente tem essa visão geral de como fazer. Então, é uma coisa muito mais fácil. A comunidade é de mais fácil acesso, no caso, né? Nesse caso, o arquivo está meio grande e demora um pouco para compilar. Mas, então, isso aqui, basicamente, quando a gente vê de primeira vista, a gente fala, nossa, quanta coisa aqui que não estou entendendo nada. Mas você para ler um pouco, fica um pouco mais fácil de você entender. Mas aqui ele está bem separadinho, assim, mas aí a gente vai ver depois. Mas é mais isso aqui, pessoal. Então, a gente tem essa parte. A gente consegue também ver os projetos que foram
compartilhados com a gente, né? Por exemplo, aqui são projetos que não fui eu que criei, mas eu tenho acesso para alteração. Então, tudo que é aquele negócio que eu falei, que vocês conseguem ter esse controle para fazer o trabalho em grupo, por exemplo, né? De comunidade em si, é muito fácil. Arquivados também, então a gente pode arquivar um projeto caso a gente não queira, ou o projeto trashed seria basicamente um que a gente jogou fora, né? Que a gente excluiu. Voltando aqui, só esqueci de mostrar uma coisa para vocês. A gente tem essa parte aqui em cima, que seriam algumas opções que a gente tem. Esse daqui é o título que vai aparecer no menu para a gente, então a gente pode mudar. Então, exemplo aqui, ele não vai alterar no conteúdo em si do documento, vai ser mais a parte visual lá, quando a gente for selecionar o projeto. Nessas opções aqui, agora, seriam basicamente o review, que seriam algumas coisas que estão sendo alteradas, mas raramente a gente utiliza, se não nunca a gente utiliza isso. O share seria basicamente a parte da gente realmente compartilhar o nosso projeto, né? Então, se eu colocar, posso colocar por e-mail principalmente, então, quem receber esse e-mail vai ter a opção de editar ou só ver, então a gente consegue fazer esse controle também. Submit seria basicamente a gente fazer enviar, né? A gente tem várias coisas, como template, então se a gente criou um documento legal, assim, que você acha que vale a pena compartilhar com a comunidade, a gente consegue compartilhar com o próprio Overleaf, então vai ficar naquela parte que eu mostrei para vocês. Tem várias outras coisas, né? Mas também não costumo utilizar muito. O histórico aqui, ele é uma ferramenta que, principalmente para quando você está em um ambiente colaborativo, né, com outras pessoas, ele é muito bom para você ter o controle. Então, tudo que a gente modifica, ele fica salvo aqui para a gente. Na versão gratuita que a gente tem do Overleaf, não é todas as modificações que a gente vai ter acesso, são só as mais recentes. Mas a gente consegue ver certinho, ó. Por exemplo, aqui foi a parte que eu adicionei. Então, ele mostra certinho, adicionado no dia, na data e na hora. Aqui, por exemplo, foi alterado, então, ele mostra o que a gente alterou. Então, eu tirei o aula 1, coloquei título exemplo, e tirei o C que coloquei de base, né? Seria meu nome. Então, a gente consegue ter esse controle. Porque acaba que, dependendo da quantidade de pessoas que estão mexendo no documento, ainda mais como eu falei, que o LaTeX ele é baseado em comandos que a gente coloca como tags, ele vai fazer, dependendo de uma coisa que você altera, consegue alterar ou afetar outros elementos dentro do próprio documento. Então, esse controle que a gente tem, até para a gente conseguir voltar ao que a gente tinha feito antes, né, caso a gente cometa algum erro, é muito importante. Voltando aqui para o editor, só o chat de grupo, mas isso aqui ninguém vai usar. E o layout, que seria basicamente essa parte que a gente está vendo. Caso a gente não queira, a gente pode deixar modificar aqui o tamanho, mas aqui é besteira. E essa parte que seria o principal para a gente fazer o download do documento em si, né? Clicando aqui, então, a gente vai abrir a parte de download, onde a gente vai conseguir fazer o download do nosso projeto, né? Sem muito segredo. Essas aqui são algumas coisas, como formatação, mas aqui a gente vai mostrar na próxima aula, né?